começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Exercício 1 da terceira e quarta semana do PET, volume 4 do primeiro ano, senhores. Então estamos lá, movimento circular uniforme. Em um carrossel, cada cavalo executa o movimento circular uniforme. Tá? Quais são as características do movimento circular uniforme? O movimento circular uniforme, se ele é uniforme, ele obedece essa equação. S é igual a S0 mais VT. Tá? É o famoso só sorvete lá do movimento uniforme, que você já deve ter estudado. Certo? Você tem uma aceleração tangencial igual a zero e também ela é o quê? Ela é constante. A aceleração tangencial é responsável pela mudança no valor da velocidade em relação ao tempo. O módulo da velocidade vai ser um valor diferente de zero, porque está em movimento, né? Mas vai ser um valor o quê? Constante também. Mas agora nós vamos ter quem? A aceleração centrípeta, que no movimento retilíneo ela varia zero. Mas como o movimento é curvilíneo e no caso é circular, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Mas essa equação que nós temos aqui, essa equação do só sorvete, é uma equação linear, tá? Que a gente estudou para movimentos retilíneos. Agora, como que eu vou adaptar isso para movimento circular? Eu vou pegar essa equação, qual que é a equação? S é igual a S0 mais VT, ok? O que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por R. Porque é uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu faço o quê? Do outro. E aí é o seguinte, né? Se você lembrar, só para a gente fazer aqui, depois eu vou apagar, tá? 2πr, que é o comprimento da circunferência, certo? Se você lembrar aqui, ó, você tem uma circunferência, e aí essa linha aqui, ó, é a distância que você percorre, não é? 2π é o ângulo, r é o raio, certo? Então, se eu pegar aqui e pegar a distância que eu andei e dividir pelo raio, isso vai dar 2π. E o que é o 2π? É o ângulo. Tá? Então, aqui, ó, senhores, né, essa posição dividida pelo raio vai dar o ângulo final, aqui vai dar o ângulo quê? Inicial, certo? Então, eu posso escrever aqui que vai ser o ângulo final, que vai ser igual ao ângulo inicial, só que a velocidade que não é a linear é a velocidade de giro, então é a velocidade angular vezes o quê? Vezes o tempo. Note que é similar, né? Posição final, posição inicial, velocidade e tempo. No movimento circular seria ângulo final, ângulo inicial, velocidade angular vezes o tempo. Então aqui eu tiro bastante coisa, né? Eu posso falar que a velocidade angular é v sobre o raio. Eu posso falar que o ângulo é a posição sobre o raio, tá? Que se caso ele der uma volta completa, então o ângulo seria de quanto? 2π, né? Então o ângulo seria de 2π para uma volta, tá? E esse tempo de uma volta, a gente dá o nome para ele de período, que é o tempo de um ciclo, tá certo? Belezinha? Isso é só para a gente dar um tapa aí e você dar uma sintonizada. Se der tempo, ainda gravo uma aula teórica sobre movimento circular. Eu tenho que fazer isso, tá? Estou colocando o exercício primeiro, e se você está vendo o exercício primeiro, coloca aí no comentário. Preciso de uma aula teórica para a gente montar isso, tá bom? Então vamos lá, senhores, continuar, né? A gente tem um movimento circular uniforme, vírgula, então ele obedece essa equação aqui, ó, ok? Efetuando 5 rotações. Professor, rotação é campeonato de arroto, professor. Não, filho, rotação é uma palavra muito chique que significa volta.
que significa volta. Então, ele efetua 5 voltas completas a cada 20 segundos. Certo? Ele faz 5 voltas a cada 20 segundos. Você poderia montar uma regrinha de 3, ó. Regrinha de 3. Eu dou 5 voltas a cada quanto? 20 segundos. A frequência em Hertz, rotação por segundo, a frequência em Hertz. O que é frequência? É quantas vezes o movimento repete em uma unidade de tempo. Frequência é quantas vezes o movimento repete em uma unidade de tempo. Por exemplo, se o professor não faz chamada, aí ele está colocando a sua frequência, é quantas vezes você foi na aula durante uma unidade de tempo, que foi o ano letivo. Então, ele está medindo a sua frequência, quantas vezes você foi na aula, quantas vezes repetiu você aparecendo na escola em uma unidade de tempo, que é o quê? Que é o ano letivo. Então, a unidade de tempo pode variar, mas aqui frequência é por segundo. Então, eu quero saber em 1 segundo. Você poderia fazer regra de 3 aqui, ó. Frequência é o número de voltas que ele vai dar em quanto tempo? Em 1 segundo. Portanto, a minha frequência seria quanto? Seria 20F, que seria igual a quanto? 5 vezes 1, que dá 5. F seria igual a quanto? 5 dividido por quanto? Por 20, que daria 1 sobre 4, certo? 5 por 5 daria 1, 20 por 5 daria quanto? 4. Nós teríamos uma frequência de 0,25 Hz. Exercício 2, senhores. Então tá lá. Uma bicicleta tem roda de raio igual a quanto? 0,4. Então vamos anotar. O raio da roda é de quanto? 0,4 metros. E gira com uma velocidade angular de quanto? 20 radiando por segundo. Tá? Lembrando que aqui que a gente não trabalha em graus, a gente trabalha com a unidade de ângulo radiano, tá? Se você quiser só anotar, 360 graus, que é uma volta completa, tem 2π radiando. Por isso que o comprimento da circunferência é 2πr, né? Lembrando que aqui, você poderia falar aqui, o comprimento, né, que seria a distância, seria quem? O ângulo vezes quem? O raio. Esse 2π, tá? Esse 2π equivale a uma volta completa que você conhece como 360 graus, tá? Aqui a gente trabalha com radianos. Continuando a ler o texto, porque a gente parou no ponto final, não é isso? A velocidade linear do ciclista em metros por segundo. Olha, o que é velocidade angular? Velocidade angular é a velocidade sobre quem? Sobre o raio. Ah, professor, eu esqueci. O que você faz? Lembra lá do movimento, né? Uniforme. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes quem? Vezes o tempo. Só que isso é, tá, linear. Se eu quero fazer circular, o que eu vou fazer? Dividir pelo raio. E aí eu vou ter ângulo final, ângulo inicial, velocidade angular e quem? E o tempo. Então aqui, senhores, ó, velocidade dividido pelo raio, eu posso falar que é quem? É a minha velocidade angular. Então velocidade angular é o quê? É a velocidade linear dividido por quê? Pelo raio. Então nós podemos fazer aqui a continha, que vai ficar quanto? Velocidade angular 20. O V, não sei. O raio, 0,4. Esse 0,4 está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. 20 vezes 0,4, que é igual a V. Portanto, o V vai ser igual a quanto? 8 metros por segundo. Já marcaria a letra C, tá, senhores? Porque é a única que tem 8, tá? Metros por segundo. Mas você quer aprender, então você não quer simplesmente uma resposta simples, você quer saber como que faz a segunda parte do problema. Então vamos para a segunda parte do problema? Deixa eu apagar isso aqui, ó.
Vamos para a segunda parte do problema. Qual é a segunda parte do problema? A que distância percorrida em metros no intervalo de tempo de quanto? 10 segundos. Então, qual é a fórmula? A fórmula que você viu lá é essa aqui, ó. Ângulo final, ângulo inicial, velocidade angular vezes quem? Vezes o tempo, certo? Porque é um movimento circular, ele não é retilíneo. Eu quero descobrir o ângulo final, tá? Eu vou pressupor que ele está saindo do zero, tá? Então, se ele está saindo do ângulo zero, tira ele fora. Velocidade angular, 20. Tempo, 10 segundos. Então, quer dizer que o meu ângulo vai ser de quanto? O meu ângulo vai ser de 200 radianos. Acabamos de falar agora mesmo. O que é o ângulo? O ângulo é a posição, né? Dividido por quem? Pelo raio. Então, quanto que é o ângulo? 200. Quanto que é a posição? Não sei. Quanto que é o raio? O raio vai valer quanto? 0,4. Esse está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 200 vezes 0,4, que vai dar quanto? 80 metros, que é a segunda parte do nosso problema. Espero que tenha gostado. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, curtir. Se inscreva no canal, hein? Fica com Deus. Fui.